A importância da preservação de patrimônios históricos e culturais está ligada à memória e identidade de uma sociedade e, por isso, é tão necessário respeitar e zelar por alguns espaços, por alguns símbolos. O tombamento de prédios e esses espaços, com esse apelo cultural, é uma das formas de preservar essa história. Por isso, o Ministério Público pediu uma liminar para que o poder público reforme um prédio tombado em Uruçanga, que já foi, num tempo passado, uma forte vinícola aqui na nossa região. A história é antiga, e não só pelo valor cultural do prédio, mas pela condição atual da estrutura. Desde 2012, o Ministério Público de Santa Catarina acompanha a situação do espaço, que foi construído em 1927 e abrigava uma das mais importantes indústrias vinícolas do estado, a Vinícola Cadorim. Foram tentadas inúmeras situações junto aos proprietários, que são um todo de 6, são os herdeiros ali, com o intuito de fazer com que eles fizessem essas intervenções. E em nenhum momento isso foi exitoso, porque eles aduziam que não tinham condições financeiras de promover essas intervenções, que é um tipo de intervenção bastante cara. A situação precária e o risco de desabamento completo fizeram com que o Ministério Público conseguisse uma liminar para cobrar uma intervenção do poder público. A Fundação Catarinense de Cultura tomasse medidas emergenciais para evitar a ruína do prédio, para evitar acautelar esse prédio até que o processo corra. A decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi tomada no dia 15 de maio de 2023 e determina que a Fundação Catarinense de Cultura tem o prazo de 90 dias para iniciar os reparos na estrutura. A obrigação inicial é sempre do proprietário. Em não havendo a possibilidade financeira desse proprietário, aquilo que a legislação chama de hipossuficiência, o Estado ou o município pode assumir para si essa obrigação de preservar o imóvel tombado. E era esse o procedimento que nós estávamos cobrando deles. E o prédio tem o potencial histórico de se tornar um museu do vinho. Esse foi o resultado do trabalho de conclusão de curso da Virgínia. Ela fez a pesquisa em 2003 e desde então a estrutura mudou bastante. 20 anos depois, a arquiteta resolveu inscrever o projeto no edital Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura. A ideia é que até junho o resultado seja entregue à Fundação para que ela use os dados para balizar as reformas e transformar o prédio em museu. Porque ela tem toda a estrutura, tem maquinários, tem ainda registros escritos, então tem um material de acervo muito rico, além da própria edificação, e é um exemplar, assim como a outra edificação também da Caruso McDonald's, que fica perto, uma das principais fábricas de vinho da região de Uruçanga, né, da região de imigração italiana, enfim, foi uma das maiores indústrias de vinho do estado. O prédio é tombado pela Fundação Catarinense de Cultura desde 2001 e, como ele, existem outros 3 exemplos bem próximos em Uruçanga: o Sobrado Níquel, a Casa de Torquato Tasso e a primeira Prefeitura de Uruçanga, que hoje é a Biblioteca Pública. Os 3 estão sendo acompanhados pelo Ministério Público em relação ao comprometimento da estrutura. 2 deles já estão em reformas e a restauração da biblioteca ainda está em fase de projeto. Uruçanga tem uma vocação para patrimônio histórico cultural muito grande. Nós temos na cidade de Uruçanga são mais de 20 imóveis tombados pelo estado de Santa Catarina por conta da importância histórico-cultural. Muitos deles aqui na Praça Anita Garibaldi, né? E a gente acompanha muitos desses imóveis há bastante tempo. Em nota, a Fundação Catarinense de Cultura disse que está tomando as providências para a salvaguarda do bem dentro dos limites legais da sua competência. O setor jurídico e a Diretoria de Patrimônio Cultural do órgão estão acompanhando o caso.